Eu entendo o teu coração, meu filho. Fiquem assim, em fileira, virado para a igreja, que a igreja irá confirmar e ligá-los neste mistério e neste ministério. O diácono, né? O Rubens, irmãos, dá um sinal aí, Rubens. Ele veio como diácono, pra você ter uma ideia, a credencial dele já está até aqui no meu bolso. E ele passou até por uma cirurgia esses dias e precisava de uma confirmação, porque ele já é diácono, já serve ao Senhor, veio como diácono da igreja quadrangular. E ele passou aí por essa cirurgia, ficou uns dias ausente, acabamos, não deu para nós. Eu mandei a documentação dele e não falei com ele, olha só. Mas eu queria perguntar para a igreja se vocês aceitam que nós reconheçamos o ministério do nosso querido irmão Rubens. Ele já está conosco há muito tempo, é meu discípulo na escola teológica. Os irmãos querem recebê-lo como diácono? Poder dizer amém, amados? Amém! Já vem aqui para frente, a Kelinha está? Querem? Já vem, filha, toma posse da bênção também. Muito bem. Vem para cá, ó. Vem para cá. Recebe ela. São esses nossos obreiros, irmãos. Costa larga. Tá certo? Nós só conhecemos quem é obreiro quando você chuta a canela dele. Se ele esguichar, te esquecer. Se ele falar, aleluia, glória a Deus, meu pastor sabe o que faz, aí dá para continuar. Tá certo? Vamos ficar de pé, vamos orar por cada um deles. Eu quero pedir aos ministros que na oração orem por eles, colocando as mãos e abençoando eles em nome de Jesus. A igreja estende as mãos, vamos orar. Não, aqui em cima, aqui em cima. Vamos orar, vamos orar. Todos estendam as mãos em direção a eles. Ok? Vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, te adoramos por tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia. Os teus filhos que nesta manhã receberam a bênção do chamado, uns para o presbitério, outros para o diaconato. Eu peço que a tua mão abençoadora seja sobre eles, que a unção do teu Espírito, Pai, seja como uma cachoeira sobre a vida de cada um, Senhor. Venha usá-los cada vez mais, levantando-os como ganhadores de almas, homens e mulheres cheias do teu Espírito Santo. Pai querido, que a unção do alto seja total, diária, plena sobre a vida deles. Que a tua mão graciosa, recompensadora, venha protegê-los. Coloque um anjo, Senhor, ao redor dele, de cada um deles, Pai. Que haja um muro de fogo, uma cerca viva, para protegê-los de toda a investida de Satanás. Guarda, Senhor, estes casais, estes casamentos, o teu filho Fernando Busato. Ajuda e abençoa esse jovem em tudo, Senhor. É a oração que a tua igreja faz, em nome de Jesus e para a tua glória. A igreja diga amém. Amém. Muito bem, tó, filho. Já está credenciado. Pronto. Volte para os vossos lugares. Agora. Isso. Entre os visitantes, aqui o Marcos está me falando, está entre nós o irmão Toninho e o irmão Marcelo. Onde vocês estão, Marcelo? Será que estão aqui? Marcelo está aqui. Cadê o Toninho? Ô Toninho, prazer em revê-lo, queridos. Deus abençoe, viu? Obrigado. A igreja quer dar bem-vindo a eles. Poder dizer amém, amados? Amém. Muito bem. Queridos, vocês estão vendo que nós estamos nos adaptando. Provavelmente o banheiro vai ficar desse lado aqui, ó. Deste lado. Nós vamos tirar o banheiro daqui. Deixa eu esperar. Nós vamos tirar o banheiro daqui. Entendeu? Nós vamos tirar o banheiro daqui e vai ficar essa frente toda aberta. Em tempo de festa e não festa, porque nós vivemos em festa, toda essa frente vai estar aberta para quem quiser. Quando não der mais para colocar aqui dentro, as pessoas vão poder acompanhar até aí da calçada, como eu estou vendo alguns acompanhando ali. Agora, observe que tudo isso, irmãos, vai só ser possível após o congresso dos varões. Jesus disse
que quando você for fazer uma construção, antes de você iniciar, você calcule exatamente quanto vai gastar e o tempo que isso será gasto, para se acaso houver um incidente, disse Jesus, ninguém passando possa dizer, olha lá, começou e não terminou. Hoje pela manhã eu fui pregar no congresso de jovens e o pastor Manuel me levou no carro dele a esse congresso, e nós vimos uma construção, né, pastor Manuel? Uma construção que eu já falei logo, já pensou uma Plena Paz aqui, irmãos? Uma estrutura que malha ali gastou uns 300 a 400 mil reais de estrutura e ficou só no chão. Está num terreno aberto, só no chão. Aí nós passamos e falando, olha que coisa, começou e não terminou. Então, para que não suceda isso, eu quero pedir um pouquinho mais de paciência à igreja, porque logo após o congresso dos varões nós começamos a quebrar de novo, e claro, vai se ter alguns transtornos, só que há algo importantíssimo, que a gente pode construir lá, sem precisar quebrar aqui primeiro. Quando lá estiver pronto, quebra aqui. Lembrando, irmãos, que tudo que é feito na casa do Senhor, aqui nesta casa de oração, é feito através das ofertas voluntárias, da fidelidade dos irmãos, do dízimo, a liberalidade, o desejo dos irmãos em que a obra de Deus cresça e que vidas venham se render aos pés do Senhor. Eu vou mostrar para vocês um dos versículos mais complicados da Bíblia Sagrada, em que muitos teólogos não querem nem mexer com esse versículo. Outros pastores acabam entrando por um caminho que infelizmente não é o caminho do que o texto está querendo nos falar. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 16 e o verso de número 9. Eu vou encontrar aqui na minha Bíblia também. Lucas 16. Enquanto você está encontrando o texto, qual é a nossa intenção aqui, irmãos? Aquela tela, nós não tiramos dali, a princípio, que aquela tela é uma tela de 57 polegadas, né, filho? E ela é pesadíssima. Vocês não sabem a estrutura que o Vladimir e o Chico fizeram para segurar aquela tela. Ela é pesadíssima. A nossa intenção é colocar mais 3 telas de TV. Não falei nada, eu vou repetir, mas de conta não falei nada. A nossa intenção é colocar mais 3 telas de TV. Então olha só, vai ficar uma aqui virada para cá, e outra aqui virada para cá, e uma para os obreiros, porque nós também somos servos de Deus, né? E quando a gente está pregando, em vez de a gente ficar olhando para trás, vamos ter uma tela. Provavelmente essa tela, ela vai ficar fixa exatamente nessa coluna aqui, ó, que dá tanto para os músicos, os obreiros enxergarem tranquilamente, e vai ter a estrutura da coluna aí ao nosso dispor. Então essa é a intenção. Tudo isso é dinheiro. Vocês gostaram do púlpito? Amém. Acharam bonito o púlpito? Acharam bonito? Amém. Combinou com a Plena Paz, estava pronto o púlpito. Só esse púlpito foi R$1.720. Sim, um púlpito que eles vão dar 1 ano de garantia. Acabou o nosso problema com o púlpito. Se amanhã nós tivermos uma catedral com 1.500, 2.000 pessoas, o púlpito vai ser esse aqui, ó. Então, no princípio, a gente vai trabalhando conforme as nossas forças. Olha, esse carpete, como foi que nós fizemos? Não foi o Wilson, Mário? Vamos pegar o carpete mais baratinho, porque nós sabemos que não vai ficar. Então vamos precisar trocar o carpete. Se vocês estão vendo, que acabou desmontando, ficou tudo necessitado. A gente quer deixar a coisa mais linda. Tudo isso, irmãos, está sendo feito com a liberalidade e a fidelidade de cada um de vocês. Se porventura alguém ainda não consegue ser fiel naquilo que o Senhor lhe tem dado, eu pergunto a vocês: quando você devolve 10%, com quantos por cento você fica? 100%. 100%.
Você tem 100%, você devolve 10%, você fica com 100%, você não fica com 90%. Alguém quer perguntar por quê? Por quê? Porque os 10% não é teu. O seu 100% é o 90%. Por isso que o Senhor deixa claramente em sua palavra que quando alguém não faz a devolução disso, está lá em Malaquias, porventura roubará o homem a Deus? E é exatamente nessa questão. Olha o texto que ninguém quer mexer, 16 e 9. 16 e 9. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Eu vou pedir que a igreja repita a leitura, que isso vai ficar gravado no teu coração. Vamos lá? 1, 2, 3. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos. Você sabe o que muitos pastores já falaram nesse texto? Que é mais ou menos um Robin Hood gospel. Que se você fizer algo mal, mas em favor de um bem, então você estará incluso nesse versículo. Eu já ouvi falar, pastores falando, que esse versículo está dizendo o seguinte: se você vai tirar uma carta, uma CNH, uma habilitação para dirigir, e você pagar o quebra e não agir com justiça, porque você pagou o quebra para adquirir a CNH, então eles dizem que isso está incluso nesse versículo, que você está granjeando amigos com as riquezas da injustiça. Não. Nunca existirá um mal a se fazer em favor do bem. Nunca. Não, eu roubei porque eu precisava fazer o bem para alguém. Nunca. O que esse texto está falando? Esse texto começa no capítulo 15 com uma sucessão de percas. Uma perca de 1%, uma perca de 10% e uma perca de 50%. A perca de 1%, 100 ovelhas, perdeu uma. A perca de 10%, 10 moedas, dracmas, se perdeu uma. E a perca de 50%, 2 filhos, um se perdeu, chamado de filho pródigo. Quando chega no capítulo 16, o Senhor vai nos falar sobre a fidelidade na mordomia. Você ser fiel com aquilo que você é mordomo e não é dono. Agora, que isso causa estranheza, mas acredite no que eu vou te falar. Todo dinheiro que chega em nossas mãos, ele é fruto de alguma injustiça. Pastor, mas eu trabalhei, eu suei, o próprio nome salário vem de sal, vem de suor, vem de sal, salário. Por que esses instrumentos que os diáconos usam para que nós adoremos a Deus com as ofertas chama salvas? Porque vem de sal. Então, todo dinheiro que chega na minha mão, ele é injusto. Ele é injusto porque ele chega na tua mão com 100% incluso os 10%. Quem que entendeu isso, será? Quando ele chega na tua mão, ele já chega com os 10% que não lhe pertencem. Então Deus deixa passar na tua mão. Quando o texto fala granjeai amigos com as riquezas da injustiça, é porque ele está falando que as nossas riquezas são injustas até o momento em que nós colocamos o nosso dinheiro em favor do reino de Deus. E aí tem um mistério aí, eu não sei se vocês creem, eu creio nisso tão grandemente que é essa a minha expectativa. O que o texto está falando é que se você com o seu dinheiro ganhar muitas almas para Jesus, quem você ganhou para Jesus vai morrer primeiro do que você, porque eles vão estar te esperando na entrada do céu para te dar um abraço e te agradecer pelo investimento que você fez na vida deles. Será que foram poucos ou foram muitos que acreditaram? Todo ganhador de almas demora para morrer.
Você quer viver bastante? Ganhe muitas almas. Com o seu dinheiro, com o seu talento, com o seu tempo, com os seus bens, com a sua criatividade, com aquilo que Deus lhe deu. Ganhe almas e você vai viver muito. Está ali. Você crê que toda alma que está se rendendo aos pés do Senhor nesta casa de oração, você tem uma participação nela? Você crê nisso? Todos nós temos, com os nossos bens e os nossos talentos. Dê um toque que está ao teu lado e diga: essa é a palavra de Deus. Diga: granjeie amigos. Diga: conquiste amigos. Porque eles vão te esperar nos portões eternos. Fala para essa pessoa: dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, o Senhor vos dará. Vamos servir ao Senhor, entendo? Eles vão adorar a Deus com 3 hinos agora. E aí, no segundo hino, obreiros, no segundo hino, nós já podemos ir servindo ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Nós temos 1, 2, 3, 4 corredores. Entenderam, irmãos? Quem estiver na proximidade desses corredores, fica aqui na porta dos corredores, que nós vamos descer e vamos orar por todos aqueles que vão fazer a devolução do dízimo.
vamos cantar uma outra música. Não, agora vamos cantar a capela, essa vem depois. Aleluia! Glória! Sei que não é normal, Não é normal vencer vida, oh Pai, está sem direção. Difícil é caminhar. ao seu lado, Senhor. Pai, como eu vou poder caminhar se sua presença me guiar? Vou me perder ao anoitecer, enquanto Amanhecer, estarei tão distante de ti, e ali vou tentar desistir. a minha vida vai se destruir. Sozinho não vai dar. Vai dar. Ao seu lado, meu Pai, como eu vou poder caminhar se sua presença me guiar? Vou me perder ao anoitecer, enquanto Amanhecer, estarei tão distante de ti, e ali vou tentar desistir, e a minha vida vai se destruir, e a minha e a minha vida destruir.
do Senhor para a gente vai. Amém, igreja. Sua celestial, leva-me contigo, onde quer que fores, eu vou. Não importa onde, perto ou longe, eu vou. Leva-me contigo, onde quer que fores, eu vou. Não importa onde, perto ou tão longe, eu vou. Queridos irmãos, a gente vai cantar agora a língua Zulu, né? Vamos cantar Zulu. É um bundu, né? Tem uma que é Zulu, mas vamos cantar em bundu agora. É uma das nossas línguas tradicionais, que é umbi-umbi, né? É umbi-umbi para mim. É uma poesia, entendeu? É uma poesia, né? Alguns meninos falam de Deus, alguns meninos vão passear, mas tem um deficiente que não consegue, né? E ora a Deus. Fala disso. Amém, igreja. Umbi umbi angielera twende akele kachimamba osala posi. Umbi umbi angielera twende akele kachimamba osala posi. Okoye vai aquele catimamba osala posi. Baquero vai aquele catimamba osala posi. Baquero vai aquele catimamba osala posi. Quem gostou, diga amém. Quem entendeu tudo que eles cantou, diga amém. Glória a Deus. Amados, vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Wesley Lopes estará ministrando a palavra do Senhor. Eu quero avisar a igreja, neste momento que vocês estão com toda a atenção voltada
a palavra ao altar, que nesta terça-feira, dia 26, nós vamos realizar a nossa terça-feira, nosso dia com Deus. Vamos começar às 9 horas da manhã aqui. Quando é meio-dia, nós damos uma pausa, 2h30 retornamos e vamos até 5 horas da tarde. Quem quiser vir conosco, jejuar, orar, passar um dia na presença do Senhor, estão convidados nesta terça-feira, tá bom? Toda última terça-feira do mês nós realizaremos sempre esse trabalho chamado Um Dia com Deus. Também queremos convidar, irmãos, na quarta-feira, nós vamos realizar aqui um culto de ações e graças pela vida do nosso co-pastor, pastor Geraldo Brasil. Nós vamos oferecer a Deus um culto de gratidão pela vida dele, e eu quero convidar todos para que estejam aqui na quarta-feira às 8 horas da noite para nós ofertarmos ao Senhor este culto de adoração pela vida que Deus tem dado a esse servo de Deus. No final, a Sheilinha quer trazer uma palavra com a liderança, com os líderes, né? Os líderes de departamentos, não é isso, filha? O líder de departamentos, procure a irmã Sheila e vamos ouvir a palavra em nome de Jesus. O coração já está preparado para a semente? Quem já está preparado? Todos. Então ouça a voz de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Convidando que todos estamos em pé. Por favor, abram as vossas Bíblias. Gênesis, capítulo de número 15. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 15. Quero agradecer a Deus, irmãos, pela oportunidade que o Senhor nos confia nessa noite. E louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Adriano Aguiar, nossa pastora Sheila. Muito obrigado pelo privilégio de fazer parte dessa família, pastor. Meu Deus. Poder, irmãos, pela vida do nosso pastor receber a unção do ministério. Também quero louvar os irmãos pela aceitação do nosso ministério. Graças a Deus, quando o pastor nos comunicou dessa unção, eu não acreditava, irmãos, também não esperava. E não sei, irmão, parece que a mulher tem sexto sentido. Não tem 5, parece que a mulher tem 6. Cada um dizia, não, o pastor vai te levar. Eu falei, filha, chegamos agora, tem que trabalhar um pouco. E ela, ó, você não pode dar ouvido pra mim. Eu falei, não é que é assim, não dou tudo ouvido. Que a gente às vezes quer dar uma de controlado, né? Um chefe de família, controlar tudo, não, filha. Quando o pastor nos comunicou, ela, falei pra você, irmãos, eu não vou mais na casa de profeta nenhum consultar ele, não, irmão. Achei a minha profetisa. Glória a Deus. Deus abençoe a minha esposa, é uma companheira imensa no meu ministério. E vamos lá, irmão, meu coração aqui está a bilhão. Glória. Capítulo 15, irmãos. Quero ler com os irmãos o primeiro verso, que nos diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobre modo grande. Verso 5: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a sua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Verso 7: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Verso 9: respondeu-lhe: toma um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava.
Glória a Deus. Eu vou pedir aos irmãos, e os que puderem, por favor, repita após mim. Diz assim comigo: o Senhor convidou Abraão para ver as estrelas. Deus convidou Abraão para o altar. Glória a Deus. Vamos aceitar. Meus irmãos, temos aqui um texto bem conhecido entre nós. Falar sobre a vida de Abraão é falar sobre o nosso primeiro patriarca, um homem desbravador, um homem que teve coragem de realizar um dos feitos que para mim é de grande importância. Primeiro porque essa história, irmãos, ela começa em Gênesis 12, quando Deus ele olha para a terra de Ur dos Caldeus e encontra dentro dessa terra um homem diferente, um homem que habitava no meio de um povo que amava a idolatria. Terra de Ur dos Caldeus é uma terra onde os homens amam os ídolos, amam os deuses construídos pelas mãos humanas. E Deus, olhando para a terra de Ur dos Caldeus, Deus encontra esse homem chamado Abraão, um homem que estava numa terra voltada à idolatria, porém não fazia parte da idolatria. E Deus decide, irmãos, descer a esta terra e fazer a este Abraão um convite e uma proposta. Essa proposta de Deus a Abraão aqui, ela é condicional. Essa proposta carregada de uma promessa tão grande, porém ela é condicional. Precisava Abraão crer nela, tomar algumas atitudes para ver o cumprimento da mesma. Deus decide chamar Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, porém os que te amaldiçoarem, eu o amaldiçoarei. E em ti serão benditas as famílias da terra. E eu fico pensando, irmãos, que desafio para Abraão. Ele tem que chegar em casa, comunicar a sua esposa Sarai, dizendo: filha, um Deus me apareceu, falou ao meu coração e me fez uma promessa. Porém a promessa, ela é condicional. Nós temos que sair do meio do nosso povo para ir a encontro dessa promessa. Porém esse Deus que falou dentro de mim, Ele não disse aonde era a terra, Ele não disse aonde nós alcançaremos a princípio essa terra. Ele disse simplesmente para a gente sair. E olha que desafio, irmãos: sair para uma terra que Deus ainda não mostrou. Segundo, ir a uma terra onde Deus ainda vai direcionar os passos de Abraão. Olha que desafio para Abraão. Eu olho Abraão e comparo Abraão à minha pessoa, e eu não vejo um grande desafio. Eu não vejo um grande desafio. Para Abraão, isso não é um grande desafio. Primeiro porque o homem não tem medo de desafios, não é uma regra. Tem uns que têm medo, porém os que eu conheço, alguns não têm medo do desafio. Perceba que o desafio grande é de um homem sair de um emprego para outro, Quantas vezes eu disse, às vezes, para a Daiane: filha, eu quero sair dessa empresa. Eu vou sair dessa empresa, vou para outra, Mulher muito pé no chão. Não, filho, continua lá, vai dar certo, as coisas vão melhorar, E eu dizia: não, filho, eu quero correr atrás de um novo caminho, Mulher pé no chão. E eu imagino uma conversa de Abraão com Sarai. Eu imagino ele dizendo: nós vamos para uma terra, Deus não mostrou ainda, nós vamos caminhar e Ele vai direcionar os nossos passos. Eu não preciso ir longe, irmão, para pensar qual foi a reação de Sarai. Eu imagino ela dizendo: filho, nós temos tudo nesta terra. Nós temos os nossos gados, nós temos os nossos parentes, nós temos os nossos irmãos, temos os nossos vizinhos, nós temos amigos nessa terra. Como nós vamos abandonar tudo agora e ir para uma terra que Deus ainda vai te mostrar? Mas o interessante desse texto, irmão, é que para viver promessas, você não pode estar preso no lugar onde você vive. Para viver promessas, você não pode se prender aos amigos que estão à sua volta, até porque ter amigos é muito bom, mas viver as promessas é muito melhor. Às vezes nos prendemos a famílias, nos prendemos a amigos, nos prendemos até mesmo ao nosso ministério.
Não, nós temos que ficar aqui. Mas a promessa de Deus é grande, irmãos. E às vezes, para ela se cumprir, nós temos que romper algumas fronteiras. Umas fronteiras internas. Eu imagino Sarai muito, né? Uma mulher auxiliadora, entendendo o ministério de Abraão, né? Glória. Glória a Deus. Vou falar isso de novo para ver se alguém não glória, né? Sarai era uma mulher, irmãos, abençoada. Por mais que ela tinha o pé no chão, ela disse: foi Deus que falou? Foi. Ele prometeu que nós iríamos chegar nessa terra? Prometeu. Vamos lá, né? Tirar o pé do chão. Porque, irmãos, eu fico preocupado quando o homem tem chamada e a mulher não tem o pé no chão e está alicerçada dizendo: se você quiser ir, você vai só, eu não vou. Aí nem ele vive as promessas e nem ela. Mas para o casamento, irmão, dar certo e melhorar e você enriquecer para a glória de Deus, vá com a promessa, vá com o teu marido, fique com ela, agarre, confie no ministério do teu marido, confie na chamada da tua esposa, ou varão abençoado, porque a promessa de Deus, quando ela se cumprir, não vai só alcançar ela ou ele, vai alcançar você, a sua família, sua família. Isso é lindo, irmão, isso é lindo, porque eu vejo o Abraão agora montando a sua malinha. Vamos, filha, vamos. É interessante que no meio dessa caminhada em rumo à promessa, eu vou colocar esse nome, Caravana do Sucesso. Na caravana do sucesso, irmão, não só vai você, vai aqueles que viram a projeção de Deus mais à frente e se aproximam dizendo: ei, eu posso entrar nessa caravana aí para ver onde vai dar? Porque a Bíblia vai dizer que agora Ló, o sobrinho de Abraão, vai entrar na caravana, porque ele viu a projeção de Deus para Abraão e disse: opa, posso ir junto? Só que Deus não disse, irmão, que era para levar Ló. Deus não disse que era para levar amigos. Deus disse: sai da tua terra. E é interessante que agora eles começam a caminhar, irmãos, numa caminhada, uma trajetória de vitória. Essa caravana de sucesso, irmãos, é interessante que quando Abraão vai caminhando em Gênesis 12, o texto vai dizer que eles vão caminhando em rumo à terra que Deus havia prometido. Abraão chegaria e ele vai caminhando. Só que é interessante que no término do capítulo 12, no meio do capítulo 12, o texto vai dizer que Abraão ele vai parar e preparar um altar para o Senhor. Por quê? Porque ele viu que a promessa era tão grande que ele já tinha que agradecer antecipadamente no altar. Ele vai terminar o capítulo 12, irmão, montando, preparando um altar, agradecendo a Deus em projeção da promessa que iria se cumprir. Aí vai entrar o capítulo 13, no capítulo 13, nessa caravana do sucesso, algumas pessoas que se aproximam só para usufruir daquilo que Deus me entregou e te entregou. Vou repetir, nessa caravana do sucesso, as pessoas se aproximam só para usufruir daquilo que Deus me deu e daquilo que Deus te deu. Por quê? Porque eles sabem que eles não têm capacidade de acreditar na promessa de Deus para eles e querem viver, irmão, baseado numa fé dos outros. Se ele tiver sucesso, se eu estou na caravana, eu vou ter sucesso também. Só tem um detalhe: na caravana do sucesso, se você não foi convidado, você vai parar no meio do caminho e o outro vai continuar andando e dando glória a Deus. Vamos lá, me prova, pregador, vou te provar. O texto vai dizer que houve uma briga, uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão chega muito educado e diz: ó, não é bom que a gente tenha problemas, né? Seus pastores aí tá tendo dificuldade com os meus pastores. Vamos fazer o seguinte: você escolhe, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Agora, se você decidir para a esquerda, não tem problema, eu vou para a direita. A promessa, irmãos, era para não era para Ló. Ló estava na caravana do sucesso. E quem acaba entrando na caravana do sucesso, na promoção, não tem visão. Tem muita gente, irmão, entrando na tua vida na promoção. Glória. Ô, glória. Ele olhou, irmão, porque os da promoção é mais ou menos assim, ó. Posso escolher, Abraão? Pode, fica à vontade. Ele vai olhar e vai ver as campinas bonitas, saudáveis. Ele olhou e falou: opa, já sei o caminho. Nas campinas verdejantes o meu gado vai comer, vai crescer, vai se multiplicar. Eu acredito que nessa campina verdejante aí deve ter muito poço para dar água de beber para essa galera que vem atrás de mim, para o meu rebanho. Opa, Abraão, já achei o caminho. Qual é o caminho? Rapaz, eu olhei para esse lado direito aqui. Rapaz, eu senti que Deus tocou no meu coração, eu vou por ele.
Deus nos deu, eles só vão olhar para o momento. Ah, tem churrasco? Tô lá. Tem pizza? Tô lá. Só tem um negócio, a pizza vai acabar um dia, a churrascaria vai acabar um dia. Aí eu quero ver como ele vai agora identificar a promessa de Deus na vida de quem não tem nada. Porque ele falou assim: esse caminho que Abraão vai trilhar aí pode não estar muito certo não, mas o que eu escolhi, esse aí eu vou longe. Tudo bem, vamos lá. Virou para a direita e o outro para a esquerda. Pode embora, irmão. E para não tomar muito tempo, o texto vai dizer que agora no capítulo 13, o texto vai dizer que o texto vai acabar no final dizendo que Abraão voltou a levantar um outro altar, no último verso. E é interessante que Ló estava achando que o caminho que ele estava trilhando era o melhor caminho a seguir, porque os olhos dele viu que a terra era boa, que tinha de tudo para ele possuir. Porém Abraão disse: eu vou continuar na promessa. Porque, irmãos, às vezes a promessa parece tão distante. Você vê a promessa se cumprir na vida de A, na vida de B, na vida de C, e você fica: Senhor, não acontece na minha vida não, mas eu vou continuar andando. Aleluia, vou continuar andando. Ei, glória, aconteceu na minha vida. Aí você olha e diz: eu vou continuar andando. Não chegou na minha vida, eu vou continuar andando. Aí você faz o que Abraão faz, porque Abraão é muito inteligente. Opa, não aconteceu ainda. Deixa eu levantar um altar aqui para lembrar Deus que Ele tem uma promessa para com a minha vida. Aleluia. Por isso, irmão, que eu fico olhando para alguns crentes no culto, quando ele não consegue dar glória a Deus, eu fico olhando dizendo: meu Deus, coitado dele. Porque o glória a Deus é o único caminho, irmão, que quando você dá glória, Deus vai pedir: opa, tá dando glória? Meu filho, fica tranquilo que eu não esqueci da promessa não, eu tô aqui ainda. Tô aqui. Fica perguntando, não perca a oportunidade de chamar a atenção de Deus hoje para ti. Aleluia. Deus ouviu a tua voz já, irmãos, hoje? Deus ouviu? Deus ouviu a tua voz aqui, irmão? Deus ouviu a tua voz aqui já? Deus já ouviu? Se Ele não ouviu a tua voz, aproveita. Enche o pulmão aí, irmão, de ar, e dá o melhor glória a Deus, porque Ele vai descer hoje aqui e o nome dele vai ser glorificado. Vai para as terras de Manre. E olha que interessante, irmão. Ló, bonitão. O da promoção. O da churrascaria. Vai entrar o capítulo 14 e vai dizer que houve guerra entre 5 reis e 4 reis. E quem é que estava no meio dos prisioneiros? O bonitão. A terra é boa! Está preso agora. Meu Deus. Aleluia. E Abraão? Como está a vida de Abraão agora, irmão? Não vou nem te contar para você não dar glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas tem algumas pessoas que gostam de nos passar para trás. Aleluia. Não, eu vou na frente. Eu chego lá na frente, eu falo de você. Chega lá na frente, irmão, dá tudo errado. E quem vem atrás, irmão, vem devagarzinho, mas vem na promessa. Diga para o irmão que está do teu lado: não precisa correr não. Vai devagar. Tudo vai acontecer no tempo certo, na hora certa. Não adianta correr. O texto vai dizer que Ló estava agora entre os prisioneiros. Aí lá vai. A conversa chegou lá no ouvido de Abraão, lá nas terras de Manre. Ele falou: não pode, meu sobrinho está preso, eu tenho que ir lá libertar ele. E ele vai, irmão. Porque às vezes, irmão, não sei vocês, mas eu sofro um pouquinho com a minha esposa, que ela diz: você tem um coração muito mole. Vai te pisar e você ainda tem coragem. Eu, não. Aleluia. Sabe o que é mais lindo, irmão? Quando as pessoas pisam, não te dão nada, te passam para trás, acham que é o esperto. Lá na frente está prisioneiro. Quem vem atrás para libertar? O texto é tão lindo, mas tão lindo, que agora vai dizer que quando Abraão consegue libertar Ló, o texto vai dizer que Abraão vai o quê, irmão? Dizimar. Alguém entendeu aqui, irmão? Os outros entenderam lá? Você pode perceber que no capítulo 12 ele levantou um altar. No capítulo 13 ele levantou outro altar. Mas na libertação do sobrinho dele ele falou: opa, vou dizimar. Entendeu ainda, irmão? Quer que Deus alcance alguém da tua família que está aprisionado? Jesus. Glória a Deus. Ele se apresenta até Melquisedeque no verso 18 e vai dizer que na conversa acaba dando o dízimo de tudo que ele tem. E aquela bênção. Aí entra o capítulo 15. Deus vai se apresentar a Abraão e diz: Abraão,
Eu sou o teu escudo. Vou tornar a repetir isso. Eu sou o teu escudo, Abraão. Sabe o que Deus estava dizendo? Desde o dia que você saiu da terra de Ur dos Caldeus, nada te aconteceu e não vai acontecer, porque eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção. E o texto vai dizer que no diálogo entre Abraão e Deus, ele vai dizer: Senhor, mas eu precisava tanto de um herdeiro, eu precisava de um filho, um herdeiro, porque tudo que eu possuo vai ficar na mão de um moço que nasceu na minha casa, Eliezer Damasceno. E Deus disse: não, quem disse que a promessa vai se estender até esse moço que está na sua casa? Pelo contrário, eu te darei um filho. O texto vai dizer que Abraão agora está dentro da tenda. E se você não deu glória a Deus, irmão, agora eu não sei o que vai acontecer aqui não, porque Deus agora convida Abraão para fora da tenda. Sai da tenda e vem para fora, porque eu quero mostrar algo para você, algo que você ainda não percebeu, Abraão. Eu imagino Abraão saindo fora da tenda e Deus dizendo: tá pronto, Abraão, para receber uma palavra que vai mudar o rumo da tua história. E eu vejo ele dizendo: Senhor, eu estou pronto, o que é que o Senhor tem a me entregar? Eu imagino Deus dizendo assim: olha para o céu. E ele olhando: ei, tá vendo que tem muita estrela no céu? Estou vendo, Senhor, conta elas para mim. Aí eu imaginei ele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 150, 200, 500, meu Deus, perdi a conta. Ei, Jeová, posso iniciar de novo? Pode, meu filho, fica à vontade. 1, 2, 3, 4. Jeová, perdi a conta. Posso iniciar de novo? Pode, vamos lá. 1, 2, 4, 5, 6. Sabe o que Deus queria dizer para Abraão? Ei, Abraão, eu não estou preso às suas matemáticas. Você não conseguiu contar as estrelas, porque a sua limitação humana não se estende tamanha potência. Mas deixa eu dizer um negócio para você: você é irmão de todas. Se você não deu glória a Deus gostoso, você vai dar agora. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu tenho tanta bênção para te dar que não tem como você contar, Abraão. Tá pronto? Se prepara, irmão, porque a bênção de Deus que vai se estender na tua vida, não terá homem na terra que vai poder contar, calcular o que Deus tem na tua vida. Ei, vão até tentar contar, mas vai perder a conta. E o meu conselho para quem gosta de ficar contando as bênçãos na vida dos outros é o seguinte: convida mais ou menos um grupo de 200 homens para ver se vocês conseguem. Não vão conseguir, porque as promessas de Deus é incalculável. Não tem como pesar na balança a promessa que Deus tem para ti nessa noite. Senhor, eu tenho uma promessa. Não tem como contar. Senhor, não tem como pesar. Porque na mesma hora que ela é pesada, ela é leve. Alguém entendeu aqui? Na mesma hora que a promessa é pesada, irmão, ela é leve. É justamente para ninguém calcular. Eu me lembro, irmãos, um dia que eu tinha um carro chamado Escort. Eu devo ter contado isso aqui. Escort 1913. 1993. Pensa no carro atribulado, irmão. Não era crente aquele carro, não. Eu disse que o do Lucas é crente, porque ele só quebrava quando eu ia pregar. E lá vinha eu, irmão, com o carro da empresa para guinchar o meu próprio carro. E eu disse: Senhor, isso aqui não é para mim, não. Aí eu disse assim: eu vou ter que trocar de carro. E a minha esposa, ela gosta de ver mais à frente, ela disse: compra de verdade agora. Ô, glória! E eu disse: Senhor, já sei qual que eu vou escolher. Pronto. Irmão, sabe o que é lindo? É que eu pensei, projetei. Quando eu comprei, veio uma irmã, encostou perto de mim e disse assim: eu acho que não vai dar conta de pagar, não. Meu Deus! É interessante, irmão, que esses crentes podem ficar pesando a promessa dos outros. E a gente pergunta: você paga quanto na parcela? Nada contra, irmão. Você perguntar para o irmão que está do lado, tem uma curiosidade, quem sabe
você quer comprar igual. Mas você sabe, irmão, quando é curiosidade e quando é uma vontade de querer ter um igual. Mas dela não era, irmão, dela não era. Ela teve coragem de falar pro outro irmão, falou assim, ó, não dou um mês para ele devolver o carro para a agência. Irmão, Deus é tão lindo, irmão, que a empresa que eu trabalhava faliu. Diga amém. Isso porque foi projeto de Deus, ela faliu. Ela faliu e eu passei, irmão, 5 meses pagando o carro, não sei como. E eu passava em frente à casa da abençoada com o carro e ainda buzinava. Ô, glória, tô indo pregar! Irmãos, eu imagino a filha dela, dizendo assim, tá desempregada, não tem como pagar o carro, ainda tem gasolina para andar para cima e para baixo. Não tem como pesar a bênção de Deus na tua vida. Não ficar contigo. E detalhe, estou terminando de pagar meu carro e até hoje, irmão, graças a Deus, eu estou com ele aí ainda na bênção. Por quê? Porque quando Deus quer abençoar, irmão, não tem quem queira se introduzir na caravana do sucesso, porque vai se dar mal. Não vai entender nada. Eles podem se mostrar, mas não vai dar certo. Vamos lá. Meu Deus, aleluia. Consegue mudar, Abraão? Consigo não, Senhor. Vai ser o que eu vou fazer contigo. Abraão era bom e disse, opa, eu creio. Aí o texto vai dizer, isso lhe foi imputado por justiça. Deus disse, está selado. Não terá como calcular. Aleluia. E o texto vai dizer que agora ele diz assim, Senhor, mas como se dará isso? Ei, olha, irmão, crente inteligente, acabou de receber uma nova palavra e perguntou, como se dará isso? Aí o texto vai dizer que Deus disse assim, agora, meu filho, eu vou te ensinar a preparar um altar que ninguém nunca vai se esquecer. Como, Senhor? Pega uma cabra, diga-me, pega uma cabra. Pega um novilho. Pega um cordeiro. Pegou? Peguei. Tem 3 anos? Tem. Pega uma rolinha e um pombinho também. Peguei. Você vai pegar os animais, Abraão, e agora você vai partir eles no meio. Só os animais, Senhor? Só. E as aves? As aves não tocam, deixa do jeito que está. É só pôr sobre o altar? Deus disse, não. Você vai virar uma de frente para outra, cada peça com a sua peça. Porque para levantar o altar para Deus não pode ser, irmãos, bagunçado, desorganizado. Aleluia. Tem crente que a vida dele é desorganizada e ele ainda chega na igreja e ainda quer desorganizar as coisas do Senhor. E Deus está dizendo, para mim é agradável ser organizado. Aprenda a se organizar. Se você quer milagre, aprenda a se organizar. Seja organizado. Senhor, uma de frente com a outra. Isso, vou preparar. Eu imagino, cuidado. Uma peça de frente com a outra. Interessante que quando ele começa a preparar o altar, Deus vai dizer que as aves de rapina começam a voar. Aleluia. Quando ele prepara o altar, as aves de rapina estão só sondando. Voando, sondando. Por quê? Porque o altar que ele vai levantar agora é um altar, irmão, que faz gosto olhar. É um altar que todo mundo olha e diz assim, esse altar aí, meu, ninguém chegou perto. É um altar produtivo. E quando ele prepara o altar, as aves começam a voar em cima. O interesse das aves era sobre o altar, sobre o que estava sendo posto sobre o altar. Por isso, irmão, eu tenho preocupação com alguns crentes que gostam de ficar falando tudo o que Deus faz na vida dele. Ele sai contando para Deus um dele, ganhou uma agulha. Ele já sai contando para todo mundo, ganhei uma agulha. Ai, Jesus. As aves de rapina já veio e disse assim, opa, vamos sondar como está acontecendo o negócio lá, vamos dar a volta. Porque as aves de rapina, ela não ataca de vez. Ela fica sondando, ela fica dando volta. E o bonitão fica lá todo desapercebido, montando o altar, preparando o altar. Ele fica preparando o altar, montando o altar. E as aves rodando em cima, doido para atacar o altar. Só que o texto vai dizer que quando ele termina de preparar o altar, que estava tudo organizado, as aves de rapina desceram para atingir o altar. Na hora que elas foram descer, Abraão percebeu e começou a enxotar elas. No meu altar, vocês não tocam. E ele vai enxotando. E o texto vai dizer que ele vai enxotando as aves. Por quê? Porque enquanto o fogo não descer, irmão, não adianta você colocar o altar e ir para a tua casa. Diga para o irmão que está do teu lado, não saia do altar. Fique do lado dele.
proteja ele, guarde ele, até o fogo cair. Aí você olha pro irmão, você vai falar assim, ó, você sabe que hora o fogo vai cair? Porque o fogo, irmão, não desce pela minha capacidade. Não, vou cantar os 3 hinos da harpa e o fogo vai descer. Se o fogo não descer, eu já convido algum irmão ali para cantar comigo, aí o fogo vai descer. Irmão, o fogo não vem por nós. Aleluia, o fogo não vem pela minha capacidade, ele estava protegendo o altar. No meu altar, vocês não tocam, e vai chotando, irmão, e era aquela luta, as aves desciam e enxotava. No meu altar vocês não tocam, no meu altar vocês não tocam. As aves se aproximavam, no meu altar vocês não tocam. As aves desciam, no meu altar vocês não tocam enquanto Deus não mandar fogo. Depois que Deus manda o fogo, eu quero ver as aves chegar. Proteja teu altar, irmão. Não deixe as pessoas entrar na tua casa para ficar observando o que tem na tua casa. Proteja o altar da tua casa. Não deixe as pessoas se aproximar da tua vida só porque elas sabem que você tem alguma coisa. Proteja o seu altar. Depois que o fogo descer, eu quero ver alguém se encostar próximo do teu altar. Ai, sou eu, canto terra. Tem fogo aqui no altar, irmão? Tem fogo? Tem fogo aqui? Tem fogo? Diga pro irmão, não deixa ninguém tocar no teu altar. Proteja o teu altar. Não, irmão, sabe o que é lindo? É que chega todo bonitinho. Paz, vaso. Paz, filho, tudo bem? Tudo, glória a Deus. Vem pra cá. É ave de rapina, irmão. Aleluia. Aí, irmão, vem pro culto, não cai fogo sobre o altar dele. Por quê? A ave de rapina já levou o sacrifício todo. E ele fica vendo fulano ser abençoado, ciclano ser abençoado. E fica, por que não acontece? Ei, já olhou o teu altar? Você notou que no seu altar já não tem mais nada? Você está seco, não tem água sobre o teu altar, não tem nada sobre o teu altar. E Deus está dizendo, é para proteger. Porque quando você não protege, vem as aves, leva embora, você não nota. Mas quem protege o altar, irmão? Aí ele fica guardado até ver o fogo cair do céu. Eu não sei até que horas foi que Abraão começou a preparar o altar. Mas o pessoal disse que o fogo desceu, irmão, no pôr do sol. Não, irmão, é que eu estou no século XXI, tudo é só colocar lá no micro-ondas que já está pronto. Aqui não. Aqui o altar ainda funciona. Canto terra, série de hominácia. Não, meu filho, é só jogar no micro-ondas, tá pronto. Aqui não tem negócio de micro-ondas. Deus ainda gosta, irmão, de mandar fogo na lenha, no altar, para ver a glória descer. Ei, faz assim, irmão, pô, é uma profética. Fala assim, ó, sai ave. No meu altar você não toca. Se o fogo vai cair. Eu não sei que hora. Eu vou ficar aqui. Eu acho que fica até meia-noite, até meu fogo descer. Não, eu tenho que ir embora porque amanhã é dia de trabalho. Meu filho, o meu negócio é ver o fogo descer. Depois que o fogo desce, pronto, a gente vai embora tranquilo. Vai na mesa, vai na mesa. Vai na mesa. Você que não sentiu nada até agora, meu filho, você está precisando de lenha no teu altar. Você está precisando de um sacrifício novo. E eu vou te dizer, Jesus está pronto aqui para receber altar de crente nessa noite. Tem que receber todo mundo. Opa, todo mundo não. E ele vai chorando. Quando o sol desceu, que estava se pondo, aí o texto vai dizer que Deus se apresentou. Pergunte-me como. O fogo desceu, irmão. Só que para Abraão veio um sono. Glória. Ele começou a ficar meio zonzo, irmão, sabe? E o texto vai dizer, irmão, que houve densas trevas. Densas trevas é que o olho estava fechando. E ele vai. E Deus dizendo, opa, vou descer. O fogo está descendo já sobre o altar. Aleluia. A vitória só chega para quem protege o altar. Aleluia. A vitória só chega, irmão, para quem espanta a ave de rapina. Não tem que agregar todo mundo não, irmão. Tem que saber a intenção dessas aves. Porque tem muita ave por aí, irmão, que chega aqui, pega o nosso altar, bagunça o nosso altar, bagunça com o nosso culto, vai embora e deixa bagunçar aqui. Não, aqui tem fogo no altar. Essas aves vão ter que sair.
nada, irmão. Tem um ditado que diz, por causa da água, o interesse não é você é só o acesso. E Deus está dizendo, opa, para o milagre acontecer, se agarra no altar. E eu termino a minha palavra dizendo, no capítulo 12, Abraão levantou um altar, no 13 ele levantou um altar, no 14 ele dizimou, e no 15º que ele fez, irmão, levantou um altar. Fica comigo, eu quero orar com você. Glória a Deus. Protege o altar, irmão, você se preserva de tanto problema. Sabia? Irmãos, assim, a Daiane, quando nós fomos nos casar, ela disse, meu filho, eu não sei aonde vai dar tanta gente no nosso casamento, porque todo mundo gosta de você, quer ir. Porque eu sempre, irmão, fui, não sei, parece que eu gosto, sabe, irmão? Sai abraçando, dá um sorriso às vezes, mas a galera gosta, né? E eu vi, irmão, que me trazia tanto problema. Quando nós nos casamos, eu decidi, irmão, segurar o altar, não deixar nenhuma árvore de rapina encostar. Se eu falar aos irmãos que tanta gente ia na minha casa e não me procurava, depois que eu agarrei no altar, eu conto nos dedos quem vai na minha casa. Aí alguns desinformados, irmão, chegam e dizem assim, você não acha ruim de algumas pessoas aí na sua casa? Eu achar ruim, por quê? Não, porque você sempre foi popular, todo mundo queria andar com você, sair com você, te levar para os lugares, e eu caí em cima. Isso me trouxe benefício no quê? Trouxe. Só que interessante, irmão, que quando você segura o altar, enquanto o fogo não descer, você agarra ele. Quem tiver o mesmo pensamento que você não vai ficar do teu lado. E que só fique do teu lado quem é apaixonado pelo altar. Irmão, eu não tenho problema nenhum de alguém falar assim, eu não vou na casa do irmão Wesley. Irmão, é um favor tão grande. Não, pregador, não pode ser assim não. Irmão, aleluia. Depois que uma ave de rapina chegou na porta da minha casa, a esposa está aqui de testemunha, eu disse, entra, filho, conhecer minha casa, a casa que Jesus nos abençoou. Bom, ele foi entrar pela porta, quando ele olhou, ele falou assim, não, eu vim uma outra hora. Eu digo, é de Deus, pode embora. Ele olhou para dentro assim, eu disse, ela disse, não, eu vou embora, eu te venho aí, eu tomo café. Não é porque nós temos alguma coisa, irmão, porque nós não temos nada. Mas o pouco que você tem parece que tem tanto brilho. Porque o teu altar está funcionando. Aleluia. Cuidado, irmão, com quem senta na tua mesa. Essas aves de rapina vêm toda fantasiada, bonitinha. Pega um probleminha que pega na tua mesa e sai levando para Deus, irmão. Aquele casal ali, irmão, só não briga. Olha, irmão, só foi uma palavra com um tom elevado que já foi uma grande briga e está em discussão. Não deixe, irmão, entrar na tua casa. Como o nosso pastor sempre nos ensina, a tua casa é um pedacinho do céu. E no pedaço de céu não tem ave de rapina. Pelo contrário, irmão. Se eu fosse você, irmão, eu já pegava, não sei, você escolhe um cajado ou uma vara para espantar essas aves de rapina, irmão. A vara é melhor, pastor? Segura o altar, irmão, larga o altar. Enquanto o fogo não cair sobre o teu altar, segura ele. Quero fazer um convite para nessa noite. Alguém que chegou aqui, irmão, você ainda não se decidiu a Cristo.
Você já veio de casa decidido, dizendo: eu quero ouvir uma palavra, eu quero aceitar Jesus, quero me reconciliar. O meu convite é para você voltar novamente, agarrar o altar nessa noite, ir para casa agarradinho no seu altar. Tem alguém nessa noite que já sentiu o toque do Espírito Santo aí no teu lugar e quer aceitar Jesus? Meu Deus! Era aquela série de dominácia. Tem mais alguém nessa noite que Deus tocou em ti e disse: volte para o meu altar? Na minha esquerda tem mais alguém aqui? Coisa linda, irmão. Olha que coisa linda, irmão. Caraca, série de homens. Do meu lado esquerdo tem mais alguém aqui? O Senhor tocou em ti aí onde você está. Tá vindo mais uma? Tá vindo, filho? Alguma moça aqui, vem aqui, abraça ela. Ah, Jesus. Aleluia. Do meu lado esquerdo tem mais alguém? Você que chegou aqui hoje e sobre o teu altar já não tem mais sacrifício, você já não sente mais essa presença. Vem aqui também, eu quero orar por você. Não se constranja, porque aqui é um trabalhar de Deus. Tem mais alguém aqui, irmãos? Tá vindo aqui? Ô, glória! Quem pode dar glória a Deus, irmão? Deus. Irmãos, eu não posso correr numa hora dessa. Aleluia! Tá vindo outra ali, irmão? Olha que coisa linda. Para de orar, que a sede dominácia.
razão de nós não despedirmos esse quinteto. Vocês perceberam que percebemos a simplicidade e como Deus opera? Aleluia! Eu não quero despedi-los de mãos vazias. Eles vieram de Capão Redondo. Adorar a Deus aqui conosco. Vocês concordam? Vocês sabem que não é do nosso costume. É de vez em... Vocês concordam de nós tirarmos uma oferta para abençoar a vida desse quinteto? Nossos santos diáconos, por gentileza. Você vai entregar uma oferta agora para que eles possam sentir o desejo de vir congregar aqui. Todas as vezes que eles não tiver agenda, vai vir congregar aqui conosco. Amém? Eu amei vocês, viu? Aliás, eu tenho um negócio com esse povo africano. Nós até tentamos trazer um Richmond, mas o Richmond está pastoreando uma igreja lá na Avenida Nordestina, indo para Goianás, e nós estamos querendo fazer de novo aquele trabalho, evento, que é o culto by Nigéria. Angola, misturado Nigéria, Angola. Vocês conhecem o pastor Richmond? Richmond, Chukwuemeka. Não conhece? Essa língua que vocês cantam é a mesma do Itanapanoabuia, Itanapano. Pelo jeito não. Como é que chama? Congolense, né? É o único que eu sei. É o único que eu sei. Tá bom? Eu quero. Vocês querem cantar mais um? Pode ser a capela, pode ser o Zulu. Pode ser. O que Deus colocar no nosso coração. E aí vocês fazendo isso, nós vamos aproveitar e vamos abençoar o ministério de vocês, tá? Amém. Oi? Isso, é isso que nós estamos. Pode ser, pode ser. Eu também gosto. Queridos irmãos, vamos cantar a música agora na língua azul, que é de capela, que é a tradução, diz que temos que dar usando e glória ao nosso Deus. Mas amém. Aleluia! He
vamos ensinar uma música daqui muito legal, muito boa. Ela é Se arramba tu quale cueco, se arramba tu quale cueco. Vai lá comigo, se arramba tu quale cueco, se arramba tu quale cueco, se arramba tu quale cueco, se arramba tu quale cueco. Outro dialeto, é simples. O tu tuena giraiangana, o tu tuena giraiangana, simples. O tu tuena giraiangana, o tu tuena giraiangana, simples. Não, vai ver. O tu tuena giraiangana, o tu tuena giraiangana, o tu tuena vamos lá para o céu. Alguém está pedindo, deixa eu falar pelo menos alguma coisinha dessa voz aí. O que eu posso falar? O que eu posso falar? Canta alguma coisa só no baixo. Tem alguém para me acompanhar aqui? Tem alguém para me acompanhar hoje? Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Quinteto Tom Sublime, retorne à casa do Senhor na plena paz. Diga amém! Eita, um amém desse aí, supôs você já procurava casa por aqui. Tá bom? Quarta-feira, já quando eu vi quarta-feira aí, ó. O pastor tá mandando aqui, ó. Tá? Quarta-feira, domingo que vem, congresso, sexta maravilhosa, festa dos varões. Bom, irmãos, de pé como estamos, a irmã Mônica vai dar um aviso e nós já estaremos indo para o... Isso, irmãos, 10 anos, né? Outro sim,
Logo ao sair, os irmãos prepararam uma cantina aqui à frente. Quem quiser participar da cantina e já contribuir com o trabalho das crianças, estará aí à frente, tá bom? Mônica, vem aqui, senão ninguém te vê. Irmãos, eu quero também chamar aqui o Betinho. O Betinho e a esposa dele. O Betinho, onde está o Betinho? Betinho, vem cá juntamente com a sua esposa. O Betinho ontem, irmãos, pela manhã, através também do testemunho do pastor Manuel, estiveram se casando. Entrou para a classe dos corajosos. Muito bem, que benção, vem aqui. Glória a Deus. Mônica, avisa enquanto não. Paz do Senhor, a igreja. Quero aqui avisar para os irmãos sobre o nosso chá de bonecas, que estará acontecendo no próximo sábado, dia 30, tá? A partir das 3 horas. O nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus. Vai ser para todas as meninas, tá bom? Queremos ensiná-las a socializar, todas as meninas juntos. Teremos um momento de acolhida, com recepção, com acomodação das meninas, das bonecas. Um segundo momento com devocional, que iremos estar fazendo uma memorização de versículo e ensinando a palavra de Deus. Terá um terceiro momento, que será a hora de prevenção, que iremos ensinar as nossas meninas a se prevenir da pedofilia de uma forma lúdica, ensinando a elas que elas precisam contar todos os segredos para o papai e para a mamãe, tá bom? Teremos um quarto momento também, que nós daremos dicas de etiqueta, como uma menina deve se comportar, como uma menina, tá bom? Queremos combater também o adultismo, ensinando elas que há momento para tudo. Existem nossos tempos hoje, muitas meninas crescendo antes da hora, querendo crescer antes da hora. E nós queremos combater esse crescimento precoce, tá? E chegaremos ao final, que será um momento de brincadeiras, tá? Com salão de beleza, com momento de maquiagem, tudo para envolver as crianças, tá bom? E depois, no último momento, com chá, com guloseimas, com bebidas, refrigerante, suco, tudo para o divertimento. Irmãos, não deixe a sua filha fora desse evento, tá bom? Me procure no final, procure a irmã Kézia, e que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? O convite, irmãos, está custando R$10 cada um, tá bom? Irmãos, me procurem, e a paz do Senhor é a igreja. Todas as crianças de 2 a 11 anos de idade, 2 a 11 anos, no próximo dia 30, é sábado, não é isso? Próximo sábado, irmãos, a partir das 3 horas, tá bom? Não deixe de participar. Quem sabe você queira abençoar uma criança lá da sua vizinhança, faça isso em nome de Jesus. Irmãos, aqui está o Betinho e a Ana Paula, aqui na frente, filhos, aqui na frente, acabaram de se casar, estão novinhos, curtindo a lua de mel na plena paz. Os irmãos querem abençoar o casal? Digam amém. Muito bem, quero chamar também aqui o Tiago e a Patrícia, nós vamos orar por eles. Patrícia e Tiago, irmãos, completaram 10 anos de casados, olha. Não sei que bodas que é. Quem sabe, hein? Vamos orar. Também, amados, vamos orar pela vida dos aniversariantes. O Lucas, no dia 18, é você, Lucas? Já bem. Estou invertendo aqui, viu, Paula? 18, então foi a Paola, e 19, o Lucas. Isso é bom demais, gasta uma vez só. Os irmãos querem parabenizar o Lucas e a Paola? Diga amém, amados. Ok, mais alguém aqui entre nós aniversariou essa semana? Mais alguém? Na quarta-feira. Opa, quem? Vem cá, filha, vem aqui receber essa bênção em nome de Jesus. Pastor Geraldo, na quarta-feira nós estaremos adorando a Deus pela vida dele, certo? A Maria também, né, Maria? Não é todo dia que faz 15 anos, não, né? Também. Você, filho, quantos anos? 11 anos, fica aqui na frente. Isso. Qual é o seu nome? Fabrício. Fabrício e a Maria querem parabenizá-los? Digam amém. Amém. Vamos orar, amados, em nome de Jesus. Quem mais?
Então, filha, não posso orar não. E se Jesus buscar ele agora, daqui a pouco? Não, é? É duro, quem sabe? Perderam uma pulseira aqui, viu, irmãos? Ó, parece ser masculina. Se alguém perdeu, vem encontrar aqui. Oremos. Pastor Geraldo, abençoe os aniversariantes. Amém. Só do magnífico pão do Senhor. Querido Deus, louvamos, Senhor. Ó Deus, por a vida deste casal, Senhor. Toma em tuas mãos. Continua abençoando, Senhor, nessa nova trajetória. Pai querido, venha repreender todo o mal, Senhor. Todos se levantem, todos vendavais. Deus amado, que ele venha construir, Senhor. Ó Deus amado, de uma forma toda maravilhosa. Para a tua glória, Deus amado, que está, Senhor, irmão Tiago. Deus, toma sua escolha em tuas mãos, papai. Ó Deus amado, continua abençoando de uma maneira toda especial. A cada dia, Senhor, dando graça, dando sabedoria, Senhor. A irmã Paola, Senhor, irmão Lucas. A cada um, Senhor, que está aniversariando. Pai querido, toma cada em tuas mãos, Senhor. Dando sabedoria a cada dia, Senhor. E que cada dia, Senhor, ela venha viver, Senhor, a plena paz dentro do seu coração, dentro do seu lar, no meio da sua família. Pai querido, tudo isso, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Pai querido, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tá? A todos os novos convertidos que aqui estão, nós temos todo domingo a escola dominical, às 9 horas. Neste domingo, o presbítero irmão Alex vai falar sobre devocional ou devocional. Então, vai ser um assunto devocional, muito importante.